Paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais esta aula sobre o assunto paraquetologia. E hoje nesta aula, finalizando então este estudo sobre o Espírito Santo, o tema da nossa aula é a personalidade do Espírito Santo. Então vamos fechar com chave de ouro, falando de algo muito importante, interessante também sobre a personalidade do Espírito Santo. Chama a tua atenção para mais esta aula, que você possa se dedicar a este assunto, né? Como comentamos, nós estamos trabalhando cuidadosamente, analisando os textos bíblicos, né? Pautados totalmente na palavra de Deus, para que possamos ter um aprendizado saudável sobre este assunto. E assim, o desejo é que você, aluno, você que está fazendo essas aulas, tenha profundidade neste assunto, tá? Esteja apto, então, para pregar, fazer pregações sobre este tema, sobre o Espírito Santo. E é muito completo, muito complexo, né? Vários temas que trabalhamos aqui sobre a divindade, hoje sobre a personalidade, os atributos, enfim. E também ministrar estudos, né, estudos em escolas bíblicas e fazer estudos em igreja. Então, por isso que o nosso desejo aqui é falar com calma, falar com propriedade, citando os textos da Bíblia. Então, eu queria que você acompanhasse e se dedicasse nessa aula. Então, vamos dar início a esta abençoada aula. Bom, então a personalidade do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, de maneira abundante e inconfundível. Então nós vemos em toda a Bíblia a personalidade do Espírito Santo sendo descrita. É o que vamos analisar nessa aula então de hoje. E o primeiro ponto aqui que queremos já começar sobre a personalidade. Quando se fala personalidade, se fala de atributos relacionados, né, a uma pessoa. Então é o intelecto. E vamos ver o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 10 ao 11. Você pode acompanhar a leitura aqui comigo, mas também é muito bom você ter a sua Bíblia para você analisar o texto aí junto à sua Bíblia, porque às vezes você pode ter uma tradução diferente e é importante isso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então este texto, ele confirma o intelecto, né, a sabedoria do Espírito Santo, quando diz aqui, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então veja que o intelecto, ele é algo atribuído então ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa que tem um intelecto. E o outro atributo aqui, outra característica, então, seria a inteligência, né? Que é parecido com o intelecto, mas há uma pequena diferença. Nós vamos ver o texto de Romanos, capítulo de número 8 e o verso 27, para nós analisarmos então este texto e encontrarmos nele falando sobre a inteligência do Espírito Santo. Vamos ler. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa inteligente.
porque aqui o texto está dizendo que ele examina os corações e sabe, veja que ele examina e sabe qual é a intenção, né? Qual é a intenção do Espírito. E ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Além de ser um texto muito, muito rico, muito tremendo, né? Que fala sobre o papel de intercessão do Espírito Santo, ajudando o cristão, o crente, então, na sua intercessão, na sua oração, mas que também ele examina os corações. E uma outra característica, então, da personalidade do Espírito Santo é a sua emoção. Então vamos ver aqui o texto de Romanos, capítulo 15, no verso 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Então aqui Paulo estava dizendo que ele estava rogando aos irmãos e pelo amor do Espírito. Veja, então Paulo reconhecia este amor que havia na pessoa do Espírito Santo. Então, é a emoção. E a emoção tem quem é uma pessoa e não um objeto ou um símbolo. Então vemos aqui, né, essas características do Espírito Santo, o intelecto, a inteligência e agora então a emoção. O Espírito Santo, ele é cheio de amor. E também a vontade, né? A vontade. Alguém que tem vontade, uma pessoa que tem um desejo, uma vontade de algo. Também a característica do Espírito Santo. E o texto que nós vamos ler é Atos capítulo 16, no verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então este texto mostra a ação e a vontade do Espírito Santo em fazer algo, que neste texto aqui mostra que ele não permitiu, não lhe permitiu. Então ele tinha esta vontade. Paulo e quem estava com ele neste contexto tinham um desejo de fazer algo, mas a vontade do Espírito Santo era outra. Então vemos que mostra a personalidade completa então do Espírito Santo. Então, fazendo aqui um breve resumo do que nós vimos até agora nesta aula, as três faculdades, intelecto, o intelecto, que aqui também entra junto a inteligência, a emoção, onde citamos o texto lá que havia o amor, né? E a vontade. Então, essas três características que nós vemos anteriormente caracterizam a personalidade. Então, como vimos e citamos os textos em que encontramos estas faculdades, né? Provam a personalidade do Espírito Santo, o intelecto, a emoção e a vontade. Então nós vamos agora ampliar mais essa ideia ainda da personalidade do Espírito Santo, falando sobre as reações do Espírito Santo. Então mostrando que ele teve reações diante de acontecimentos que isso também provam e confirmam a sua personalidade. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele age a certos atos praticados pelo ser humano. Então vamos ver aqui esses atos, essas reações do Espírito Santo. Já começando com Pedro
obedeceu ao Espírito Santo. Então nós vamos também citar um texto aqui, primeiro fazer uma leitura. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Este texto está em Atos, capítulo 10, do 19 ao 21. Então, neste contexto, nós vemos que ali Cornélio enviou até Pedro alguns homens para buscar. E Pedro, então, recebe a ordem do Espírito Santo para ir ao encontro desses homens, para receber esses homens, porque esses homens haviam ido atrás de Pedro. O Espírito Santo estava dando uma ordem a Pedro e Pedro obedeceu. Então, uma reação do Espírito Santo. Pedro obedeceu, então, esta ordem. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Então, alguém só pode mentir a uma pessoa, alguém que tem sentimentos, alguém que tem uma personalidade. E o texto de Atos, capítulo 5, no verso 3, diz: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Reação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo recomenda não entristecer ao Espírito Santo. Então, uma outra reação que tem por característica é se entristecer. O texto está em Efésios capítulo 4 e no verso 30. Lembrando que você pode estar consultando a sua Bíblia, tá? E você pode pausar o vídeo quando quiser. Aqui nós não vamos dar essa pausa, né, para não ficar muito grande o vídeo, mas você pode aí estar parando, estar consultando a sua Bíblia, acompanhando também. Então, Efésios 4, verso 30, está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, este texto mostra uma outra reação que o Espírito Santo ele tem diante das atitudes humanas. E nesse caso aqui é entristecer, né? Bom, então, concluindo o que nós vimos até agora nessa aula, a frase que se refere ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade se deve ao fato de seu nome aparecer depois do Pai e do Filho na forma batismal, tá? Então, o que devemos entender aqui, o que nós queremos deixar claro é que pelo Espírito Santo se encontrar na Trindade como terceira pessoa, isso não significa que ele é menor, mas que apenas, né, está junto, ele tem o seu papel, mas ele não, isso o torna inferior que o Pai e nem o Filho, mas em igualdade. Então é isto o que nós queremos deixar claro nessa conclusão desta aula, deste estudo sobre o Espírito Santo, e provamos aqui através de vários textos, analisando que ele é Deus, tem a sua personalidade, igualdade ao Pai e ao Filho também. Não se trata, pois, de hierarquia, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. Então isso é muito importante, fecha o nosso raciocínio, que não se trata de hierarquia, porque o Pai,
o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. É um só Deus, tá? Não são três deuses. Não. É um só Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas. É um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. E o Espírito Santo, que foi o nosso tema deste estudo, ele tem de igualdade com o Pai e com o Filho. Então, fechando esse estudo, como foi um estudo muito detalhado e cuidadoso, quero chamar a tua atenção aqui para 3 pontos importantes para o teu crescimento e desenvolvimento, não só deste assunto, tá? O nosso desejo é que você fique um expert, que você tenha domínio sobre este assunto e possa, assim, também ensinar demais pessoas, possa ser um canal de bênçãos na mão de Deus para ensinar outras pessoas. O primeiro ponto aqui, assista novamente às aulas, tá? Por quê? Porque quando nós assistimos uma vez, nós guardamos um certo conteúdo. Nós aprendemos um certo conteúdo. Mas quando você repete, assiste novamente o assunto, você vai perceber coisa que da primeira vez você passou distraído. Então é muito importante, se você puder, assista novamente, tá? Faça esse estudo novamente. Então este é o primeiro conselho que eu quero aqui deixar. O segundo, faça anotações. Porque é muito importante quando você escreve, você ajuda a sua mente guardar aquilo. Então, por isso que os pregadores do passado, como John Wesley, Charles Spurgeon, você encontra muitos sermões, muitas pregações deles. E por quê? Porque eles escreviam aquilo que eles estavam, os seus estudos bíblicos, eles anotavam. Então é muito importante anotar. Você vai guardar com facilidade os assuntos. E a minha terceira dica aqui é fazer os exercícios. Nós deixamos aí os exercícios também. Então é importante que você possa fazer para assim testar o seu conhecimento e aprendizado. Então eu deixo aqui esses 3 conselhos que também servem para os demais estudos. Talvez você chegou até aqui porque você já deu uma boa caminhada, já fez várias aulas. Então você pode voltar nessas aulas e assistir novamente, fazer anotações e, se tiver exercícios, também fazer. Mas a minha última conselho que eu quero te incentivar aqui, algo muito especial. Nós fizemos a nossa parte, que é estudar, procurar conhecer, analisar a Bíblia, analisar os textos bíblicos, para se aprofundar no conhecimento. Mas eu quero te incentivar, diante de tudo que nós vimos neste estudo sobre o Espírito Santo, da grandeza dele, da pessoa tão tremenda, tão maravilhosa que ele sendo Deus, sendo todo-poderoso, mas que ele está conosco, né? Jesus disse que enviaria outro Consolador que estaria todos os dias conosco. O Pai está no céu, nos aguarda, o Filho veio, fez sua obra, também voltou aos céus, mas ele deixou o Espírito Santo para nós. Então nós vemos aqui a grandeza, o poder, a majestade, a personalidade, o quanto ele é uma pessoa amorosa, que ama, que tem intelecto, que tem poder, que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Diante de tudo isso, como que não podemos ter um relacionamento com uma pessoa que está conosco? Então vamos buscar um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Aproveite esse estudo, aproveite este momento para sentir esse desejo, para buscar em oração, buscar em comunhão. Peça a Ele, fale com Ele, convide Ele a estar mais perto de você. O que você pode fazer para melhorar, para se aproximar mais do Espírito Santo, se você já tem uma comunhão, mas como você pode se aprofundar mais, se aproximar mais
desta pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. E fará toda a diferença no seu ministério da pregação. Então o segredo dos grandes pregadores, de um pregador de sucesso, bem sucedido e de qualidade, é ter uma comunhão, uma íntima comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Fique na paz de nosso Senhor Jesus.